Olá, pessoal. Vamos para a nossa segunda aula da nossa disciplina de Inteligência Artificial aplicada à área da saúde. A aula será sobre construção e alimentação de banco de dados, para as análises de aprendizado de máquina. Como eu falei, não é muito diferente a construção, do banco de dados comparando com a análise estatística tradicional. Tá? Uma ferramenta muito utilizada é o Excel, o banco de dados pode ser construído em Excel e facilmente importado para os programas de análise. Então, o objetivo da aula hoje é oferecer instruções para construção e alimentação de banco de dados em Excel. Uma palavra-chave que deve ser sempre levada em consideração na construção de banco de dados é a palavra padronização. Isso é muito importante para padronizar todas as variáveis que são entradas no banco de dados. Seja através de códigos, numeração de questões, no caso de questionário, de aplicação de questionário na amostra estudada, estruturação correta do banco de dados, padronização da entrada dos dados. Então, a palavra-chave que deve se sempre levar em consideração é padronização. Bom, cada coluna do Excel vai representar uma variável, como a gente pode ver aqui, um banco de dados pode conter várias colunas, cada uma delas representando uma variável coletada, e cada linha do Excel deve representar as informações de um paciente, ou uma unidade amostral, de forma que cada linha seja um paciente. Com relação à variável de identificação do paciente, ela deve ser, na identificação do paciente sempre deve ser preservada, Cada unidade amostral deve ter um número único que a identifique, pode ser um número ou as iniciais do nome, mas de forma que essa identificação facilite a interface entre o questionário e o banco de dados, entre o instrumento que foi utilizado na coleta de dados e o banco de dados. Então, essa identificação única de cada paciente pode ser um número, que pode ser usado o número do prontuário ou uma numeração própria definida pelo pesquisador, como sequência numérica, Cada paciente, recebendo aí consecutivamente o número seguinte da sequência. Ou também uma sequência, por exemplo, de data e ordem da entrevista, Por exemplo, esses 4 primeiros dígitos aqui, indicando a data que aconteceu a entrevista, e o último número aqui, o 1, e o 2, indicando o número da sequência dos participantes. Pode ser também, essa identificação única pode ser representada por códigos de letra, as mais usadas geralmente são as letras iniciais do nome do participante, mas nesse caso deve-se sempre ter muito cuidado, para não para garantir a confidencialidade e não perder o sigilo dos dados, Muitas vezes também se o banco de dados for muito grande, usando iniciais às vezes pode ter homônimos, e ter letras iniciais similares. O número, nesse caso, é mais indicado para a identificação individual de cada amostra. Com relação à escrita do nome das variáveis, de uma forma geral agora, não é só da identificação, nunca iniciar o nome de uma variável com números ou símbolos, isso é proibido para qualquer programa de análise, seja ele estatístico ou usando aprendizado de máquina. Sempre incluir o número da questão do questionário no nome da variável, por exemplo, se for o caso de coleta de dados através desse instrumento, sempre usar o número, por exemplo, a questão 1 do questionário se refere à identificação do participante. E evitar espaço entre o nome das variáveis, se tiver mais de um nome, o espaço deve ser substituído por underline, como nesse caso aqui. Utilizar letras maiúsculas na escrita do nome dessas variáveis e evitar o uso de acentos, cedilha ou símbolos, Então, é coisa bem simples mesmo, o número da questão,
underline o ID, que é propriamente o nome dito da variável, né, do dado que contém naquela coluna. A questão 2, né, data de nascimento, né, sempre lembrando de não deixar espaços e substituir esses espaços pelo underline, né, e escrever com letra maiúscula também. Aqui a gente tem um exemplo, né, de um banco de dados pequeno, contendo 6 variáveis. A primeira delas aqui é a identificação do paciente, a segunda, data de nascimento, a terceira, sexo, a quarta, idade, a quinta, tempo de tratamento e a sexta, medicamento, né, em uso pelo participante. Essa estrutura, nesse caso aqui, contemplando, né, o número das questões do questionário, ela vai permitir uma interface com o questionário, né, e o número da questão no banco de dados. Deve-se sempre pensar em simplificar o nome da variável. Por exemplo, data de nascimento pode muito bem ser simplificado para data underline nascimento. Tipo de medicamento, às vezes só medicamento já é um nome bem indicativo, né, do que se trata essa variável. Padronização dos nomes das variáveis, todas com letras maiúsculas, sem acentos, cedilhas ou símbolos, né? Essa é uma regra geral aí, porque pode dar problema na análise, né, dessas variáveis. Deve-se ter cuidado para não ter duas variáveis com o mesmo nome, né? Isso aí também dá erro de análise. Nesse caso aqui eu tenho a questão 6, que foi nomeado como Q6 Medic, Q6 Medic, então estão similares, né? Para resolver isso, né, eu posso colocar questão 6, medicamento 1, questão 6, medicamento 2, né? Então, isso já corrige esse erro aí que inviabiliza a análise se tiver duas variáveis com o mesmo nome. Tentar sempre, como eu falei, simplificar o nome das variáveis, né, porque isso vai facilitar a digitação e a visualização de todas elas no banco de dados. Por exemplo, né, eu tenho aqui a primeira variável que é de ID, né, não tem como resumir mais esse nome, sexo, né, eu também não consigo resumir, peso não, altura eu posso colocar alt, data nascimento eu posso colocar DT nasce, que mesmo fazendo essa simplificação aqui, o nome fica bem sugestivo, né, de que é a data de nascimento que se trata a variável. Medicamento eu posso colocar medic, né, para simplificar, para isso facilitar tanto a digitação quanto a visualização, né, para ficar mais estreita aqui as colunas, para a gente conseguir visualizar melhor, né, todas essas variáveis na construção do banco de dados, né, e depois também o nome dessas variáveis vão formar as tabelas, né, de saída das análises, né, então é importante que já tenha esses nomes mais curtinhos para facilitar a visualização. Agora, a gente falou até agora com relação ao nome das variáveis, né? A gente vai entrar agora em como codificar as respostas, né, dessas variáveis. Então, variáveis com respostas fechadas podem ser codificadas, facilitando a digitação e a análise. Por exemplo, se houver a coleta da variável sexo, eu posso usar o numeral 1 para representar os participantes do sexo masculino e o numeral 2 para representar os participantes do sexo feminino. É sempre importante usar, né, números, né, nas categorias das variáveis, porque letra, né, os programas não conseguem analisar. Né, um outro exemplo aqui de uma outra variável, que é o nível de satisfação, né, agora com 3 categorias. A categoria 1 representando o participante insatisfeito, a categoria 2 nem satisfeito e nem satisfeito, e a categoria 3 satisfeito. Né? Na hora da coleta é importante que, na hora da construção do banco de dados, é importante que essas categorias que são escritas, né, elas sejam transformadas em números. Uma outra variável que é o tempo, o 1 representa menos de um mês, o 2 entre um mês e 3 meses e o 3 mais de 3 meses. É outra variável que a gente fala que ela é dicotômica, né, que admite apenas duas respostas, sim ou não, né, nesse caso aqui diabético, 1 representando o paciente diabético e o 2 não diabético.
como que então eu entro com essas categorias no banco de dados, né? Então, o que eu tenho aqui as 4 colunas representando as 4 questões do questionário, né? E agora eu tenho que entrar com as categorias, né? Então, lembrando que a primeira linha que a linha é o primeiro paciente, a linha 3 é o segundo, né? E assim por diante. Então, quando eu vou construir o banco de dados, a gente tem que entrar só com o código das variáveis, não precisa entrar com as letras, né? Como eu falei, os programas não entendem as letras e dessa forma não consegue analisar. Então, nesse caso aqui, o sexo, né? 1 são os homens e 2 as mulheres. A questão 3, se era diabético, 1 é quando a doença está presente, 0 quando não está presente. A questão 4, que era sobre satisfação, né? Então, 1 era o participante satisfeito, o 3 insatisfeito e o 2 nem satisfeito nem insatisfeito, né? Então, essa variável aqui é uma variável de 3 categorias, né? E depois, mais para frente, a gente vai ver que talvez a forma mais correta de representar essa variável aqui não seja nesse formato, pelo fato dela ter 3 categorias, tá? Mais para frente a gente vai falar sobre isso. Quando o código das respostas não constar no questionário, é preciso criar um documento com a legenda dos códigos, né? Então, é importante ter essa cola aqui, né? Vamos dizer, esse dicionário aqui do que significa cada codificação da variável, né? Para não se ter perda de dados depois e confusão nas análises. Variáveis abertas, utilizar letras maiúsculas, evitar acentos e cedilhas. Números, quando for variáveis abertas, né, sempre tentar usar, né, também letras maiúsculas nas respostas, né, e da mesma forma que no nome da variável, tentar evitar acentos, cedilhas, vírgulas. Se a variável resposta for número, deve padronizar a separação, né, de casas decimais. Vírgula ou ponto, né, isso é importante saber, né, o que usar, né, para já facilitar isso para quem for fazer as análises. E definir o número de casas decimais também. Por exemplo, se tem variáveis que o formato é data, né, então definir o formato de entrada para que fiquem todas as coletas, né, de todos os participantes da mesma forma, né? Se vai ser representado a data somente como mês e ano, com 4 dígitos, né? Como aqui, separado por barra, ou se vai ser representado o dia, o mês e o ano, né? E a quantidade de dígitos em cada campo e o uso da barra aqui nesse exemplo. Se for representado também aqui mês ou ano, é bem parecido com esse primeiro aqui, mas nesse caso o ano só tem 2 dígitos, né? Mês e ano também aqui, mas ao invés da barra separando, usar o hífen. Então, assim, isso tudo aqui tem que ser definido e quando a entrada de dado acontecer para cada paciente, esse formato deve ser seguido, tá? Para evitar inconsistência no banco de dados. E também, qualquer outro cálculo que for feito em cima das datas, né, todas têm que estar padronizadas no mesmo formato. Então, aqui é um exemplo, né, de um banco de dados com a primeira variável que é o ID do paciente, a coluna 2 o sexo, a coluna 3 o peso, né, que foi definido que seria usada apenas uma casa decimal para o peso, né, e aqui a separação em vírgula. A variável 4 é a altura, né, foi definido que seriam usadas 2 casas decimais, né, e separado por vírgula. A data de nascimento, né, foi definida aqui que seriam dia, mês e ano, né, e o ano sendo representado aqui com 4 dígitos. E se acontecer a entrada aqui por extenso, né, de algum medicamento, sempre entrar com letra maiúscula, sem acento, sem cedilha, tá? Na verdade, essa coleta aqui a gente pode chamá-la de coleta de dado bruta, né? Porque depois que acontecer a coleta, é que vai definir se esses medicamentos podem ser agrupados, né? E substituídos por números para análise. Por exemplo, se tiver mais de um desses medicamentos representados, né? E pode colocar o número 1. Né, mas tem variável que realmente tem um grande número de categorias,
e a gente vai aprender, né, como que faz para trabalhar com variáveis que têm grande número de categorias, que isso dificulta um pouco a análise e encontrar alguma significância estatística em variáveis multicategóricas. Com relação aos dados faltantes, né, isso aí todo banco de dados tem, o ideal é que não tenha nenhum dado faltante, mas a gente sabe que na área da saúde, às vezes, existe alguma inconsistência em prontuário, né, às vezes dados perdidos. Então, como tratar esses dados perdidos, né? Às vezes não precisa excluir o paciente do banco de dados, porque ele tem dados perdidos em uma variável, em duas, né? Nesse caso, tem que informar para o programa de análise que aquele dado é faltante. Quando a informação referente a uma variável não for preenchida no questionário, né, deve-se preencher algum código no banco de dados. Pode codificar dados, para codificar dados faltantes é importante utilizar utilizar um valor impossível de ser medido, porém no mesmo formato da entrada. Por exemplo, aqui, peso 999 é um valor impossível de ser medido, né? Então eu uso esses valores mais extremos assim para representar os dados perdidos. Né, que um outro dado perdido foi data de nascimento, né, eu vou usar aqui então um dado impossível de ser medido, dia 99, mês 99, ano 9.999, né, então essa data aqui, apesar de não existir, podem verificar que ela está no mesmo formato aqui das outras entradas. Com relação ao medicamento, né, esse paciente que não tem dado também sobre esse medicamento, então ele tem que ficar como dado perdido. A utilização de códigos para dados faltantes permite saber que o dado já foi buscado, porém a informação não está disponível mesmo, né? É muito melhor você já codificar o seu dado perdido do que deixar a célula em branco, né, sem informação. Porque deixando ela sem informação, pode dar dúvida se esse dado ainda pode ser adquirido de alguma forma, né? Aqui não, você já fechou questão, né? Esse dado não existe. Ao passo que se eu deixar em branco, não, essa informação fica vazia, né? Existe, não existe, né? Desse modo, se houver no banco de dados células em branco, serão informações que ainda podem ser buscadas. Essa é a dúvida que gera se ficar em branco. Na hora da análise, o programa utilizado precisa reconhecer esses códigos como perdidos. Existe uma ferramenta que se chama imputação de dados, muito utilizada para essa análise de aprendizado de máquina, né? O que é essa imputação? É o preenchimento de valores ausentes no modelo de aprendizado de máquina, porque o modelo de aprendizado de máquina ele não pode aprender com dados que não estão lá, né? Por exemplo, com casas vazias, como nesse caso aqui, ou com dados faltantes. Então, nesse caso, a imputação é você buscar uma forma de preencher esse vazio aqui no banco de dados, né? E para dados numéricos, uma das formas de fazer essa imputação é usar a média ou a mediana, né? Eu calculo a média aqui ou a mediana dessa coluna e vou preencher esses dados faltantes com a média ou com a mediana, né? E essa decisão é importante, né? De ser média ou mediana, ela deve ser avaliada através de outliers, né? Esses outliers, às vezes, não, gente, voltando aqui. Então, esses espaços em brancos podem ser preenchidos com média ou mediana, mas tem que ter uma análise crítica para definir, né, se será preenchido por média ou por mediana. Se eu verificar no banco de dados que tem valores muito extremos, né, sejam valores menores ou maiores, a opção será a mediana, né? Por outro lado, se tiver uma distribuição de dados mais homogênea, eu posso usar a média para fazer essa imputação aí para esses valores faltantes, né? E uma ferramenta que pode ser usada para avaliar essa distribuição aí desses dados da coluna é o boxplot, né? Porque ele vai trazer aí a mediana, vai trazer se tem outliers inferiores ou acima do valor máximo, né? Então, é importante usar essas ferramentas para avaliar a melhor forma de fazer essa imputação dos dados e não deixar em branco. Porque, como eu falei, né, o modelo de aprendizado de máquina, ele não vai aprender com essas células em branco, né? Tem que ter algum valor aí para facilitar as análises.
não, aliás, para não comprometer as análises. Tem variáveis, como eu falei, que permitem respostas múltiplas, né? Por exemplo, aquela questão da pesquisa de satisfação, né? Que o paciente pode estar satisfeito, insatisfeito ou não, nem satisfeito e nem insatisfeito, né? Nesse caso aí são 3 categorias. Mas tem variáveis que têm muito mais categorias, né? E é importante otimizar a forma de representar esses dados para garantir uma maior eh, representatividade dessas variáveis no modelo, né, de aprendizado de máquina. Então, quando uma questão fechada permitir a marcação de mais de uma opção de resposta por indivíduos, deve-se criar uma coluna para cada opção, ou seja, para cada categoria, né? Por exemplo, há uma pergunta, né, poderia ser se o participante tem alguma doença crônica, né? Ele poderia responder nenhuma, dois, né, hipertensão ou outras. Observe que o paciente pode ter hipertensão e também ter outras doenças ao mesmo tempo. Então, como que eu vou representar isso, essas duas categorias que o paciente tem para a mesma variável, né? Então, há uma regra que cada célula do banco de dados tem que ter apenas uma informação, né? Por exemplo, se eu representar que o paciente ele tem 2 hipertensão e tem 5 diabetes. Então, fica 2 informações numa mesma célula, né? Isso é inviável de ser analisado. Então, para que isso seja representado de uma forma mais correta, cada uma das categorias vai virar uma coluna do banco de dados, né? Por exemplo, doença crônica, nenhuma. Então, se ele não tem nenhuma doença renal crônica, vai ser 1. De forma que, se aqui for 1, as demais, né, na sequência aqui, que são as outras doenças, vai ser 0, porque aqui já diz que ele não tem nenhuma, né? Aqui não, doença crônica nenhuma? Não, então significa que ele tem alguma doença crônica, né? E nesse caso aqui é hipertensão e também outras doenças. Nesse caso aqui, né, o participante, ele falou que ele tem doença, ou seja, nenhuma não, então ele vai ter outras doenças. Nesse outro caso aqui também, né, nenhuma, ele falou que não, então ele vai ter hipertensão nesse caso aqui. No último caso, o paciente respondeu sim, que ele não tem nenhuma doença, então essas outras colunas aqui vão ficar em branco, né? Vai ficar como não. Nesse caso aqui, o 0 é não e o 1 é sim. 1 é a presença e o 0 é a ausência. É muito comum representar dados dicotômicos como 0 e 1. Nesse outro exemplo aqui, também de variável que permite múltiplas respostas, por exemplo, sintomas, né? Sintomas de uma doença podem ser vários, né? De forma que o indivíduo 1 tem febre, dor de cabeça, sudorese. O indivíduo 2 não tem nenhum sintoma. O indivíduo 3, febre, sudorese e fadiga, né? Já acrescentou uma categoria a mais aqui em sintomas que o primeiro paciente não tinha, né? O 4 tem dor de cabeça e febre. Todas já estavam presentes nos pacientes anteriores. O paciente 5 tem enjoo, né, e tem sudorese, que foi similar aqui ao paciente 1. Fadiga e dor de cabeça já apareceram, febre, enjoo, dor de cabeça já apareceram, febre e sudorese já apareceram, febre, dor de cabeça e fadiga, né? Então, de forma que quando a variável permite múltiplas respostas, é importante que cada uma dessas categorias forme uma coluna do banco de dados, né? Ou seja, cada uma delas vai virar, né, cada categoria vai virar uma variável, na verdade, né? Então, para esse primeiro caso aqui, né, o paciente tem febre, então vou responder um que é sim, tem dor de cabeça, eu vou representar um que é sim, tem sudorese, né, também, e não apresentou os demais sintomas de enjoo, fadiga, né? E aqui, sem sintomas, não, porque ele tem sintomas, né? Já o paciente 2, ele não apresentou nenhum sintoma, então ele vai ser 0 em todos os sintomas, né? E 1 é quando eu tenho que responder se ele é sem sintomas, né? Vou pegar mais um aqui, o 8, né? Sem sintomas também, similar ao paciente 2. E o último paciente, ele tem febre, dor de cabeça e fadiga, né? De forma que aqui vai ser 1. A fadiga e sem sintomas ele não é, porque ele apresentou esses 3 outros sintomas, então aqui vai ser 0.
Então, o termo técnico usado em aprendizado de máquina para fazer esse tipo de representação aqui 0 ou 1 é one-hot encoding, que é uma transformação, né, que é feita dos dados para representar uma variável categórica de forma binária, né, como sim ou não, né, com o 1 indicando presença e o 0 indicando ausência. Variáveis com opções em aberto, né, deve-se utilizar duas colunas, uma para o código e outra para a informação da parte aberta. Por exemplo, a pergunta, né, do questionário é profissão. Então, as respostas possíveis seria um para médico, dois para outro profissional de saúde. E quando for outro profissional de saúde, existe um campo aberto para que o participante informe, né, qual é a profissão. Então, nesse caso aqui, né, desse exemplo, a primeira coluna que é a identificação, a segunda é o sexo, a terceira coluna é a profissão, que nesse caso aqui que pode ser um ou dois, um é médico, dois, outro profissional da saúde. E aqui foi criada, então, uma variável para receber as respostas abertas aqui dos participantes, que são o número 2, outro profissional da saúde. Então, quem é 2 aqui e informou a profissão, então vem aqui como uma categoria, né, enfermeiro, nutricionista, psicólogo, e quem é médico 1, que já informou a profissão, então aqui vai ficar em branco esse campo, né, então eu posso usar aqui NA, que significa não aplica, não se aplica. Né, no caso dos médicos, o campo aberto não deveria ser preenchido, porém não se trata de um dado faltante nesse caso, é porque realmente não se aplica, né, porque ele já informou aqui que ele é médico. Agora, com relação às variáveis de acompanhamento, né, ou seja, variáveis que são medidas em tempos diferentes. Quando uma variável for medida em vários momentos diferentes em um mesmo paciente, deve-se criar uma coluna para cada medida feita na variável, né? Não adianta eu querer colocar todas as variáveis aqui na mesma célula, porque isso seria inviável, né, de analisar. Então, cada célula tem que conter uma única informação, ou seja, uma única entrada de dado. Deve-se criar uma coluna para cada medida feita na variável, preservando a estrutura da informação de um paciente por linha, né? Então, cada linha, relembrando aí, representa os dados de um paciente. Nesse exemplo aqui, foi a frequência cardíaca medida em repouso após 3 e após 5 minutos de exercício físico. Então, nesse caso aqui, como são 3 medidas em 3 momentos diferentes, deve-se criar, então, 3 colunas para o banco de dados, né? Nesse exemplo aqui, frequência cardíaca em repouso, frequência cardíaca após 3 minutos de exercício, e aqui a última frequência cardíaca após 5 minutos de exercício. Então, aqui a gente tem a coleta dos dados de todos os participantes, né, para esses 3 momentos diferentes. Não incluir, né, informações diferentes da estrutura da variável. Por exemplo, se a coluna que receber respostas numéricas, né, de variável numérica, não vamos inventar de colocar letra aqui no meio, né? Se eu quiser representar aqui esse NI, provavelmente é não informado, eu tenho que representar isso como dado faltante. Ou já fazer essa imputação aqui através de média ou mediana, né? Geralmente, quem coleta os dados fornece isso como dado faltante, né? Já identifica essa célula aqui como dado faltante, por exemplo, eu posso colocar aqui idade 999, porque ninguém chega a essa idade, né? E quem for fazer a análise já usa, né, a melhor forma de imputação para esses dados. Então, a forma correta de representar isso, né, posso colocar 999, que eu vou estar indicando que essa célula aqui foi um dado perdido de idade para o participante 4. Em uma variável numérica, não incluir informações de texto, né, e vice-versa. Se a resposta for texto, não incluir variável numérica. Bom, gente, era bem simples essas informações, né, que eu passei, mas é um desafio construir banco de dados, a gente sabe que né, é difícil obter o dado e depois padronizar isso é também complicado, mas é importante sempre ter essas dicas em mente para
quando o dado chegar para análise, não ter problema de ter que voltar no banco de dados, de ter, né, dúvida se o dado não foi coletado ou se o dado é faltante, né? Então, é importante sempre seguir essas dicas, né, para criar um banco de dados bem acurado, né? E que essa fase aí de pré-processamento é tão importante quanto a fase de análise, tá? Se não os dados não forem bem coletados e bem preparados, bem processados, a análise fica comprometida, tá? Então, eram essas dicas que eu queria deixar para vocês aí hoje nessa aula. Obrigada.